A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar. Essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulo com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbio 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações uma vez por semana, diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. Além de receber também orações todas as madrugadas. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que para continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, pois o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas às comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, ou nos veículos, ou nas empresas, ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo pessoas fiéis aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual e religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas dessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados. Agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida e Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início aos 2 primeiros livros de hoje. E o primeiro livro de hoje é o livro de Daniel, com 12 capítulos. E o livro de Cantares, com 8 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Vamos ao capítulo do livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. É o primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês, que contém 28 versículos. Daniel na cova dos leões. E responderam diante do rei Daniel, que é do transportador de Judá: não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste antes 3 vezes por dia faz a sua oração? Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs no coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei. Ele lhe disseram: sabe, ó rei, que há uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça de se poder mudar. O rei ordenou que trouxessem Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus a quem tu continuaste serves, e ele te livrará. Glórias ao Senhor Deus. O livro é o livro de Cantares, com 8 capítulos.
Vamos ao capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1, Cantares. Capítulo 1 é o segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês. O capítulo 1 do livro de Cantares contém 16 versículos. Como um ramalhete de flores aromáticas nas vinhas de Engede é para mim o meu amado. Como és formosa, ó amiga minha, como és formosa. Os teus olhos são como as pombas, são formosos. És o amado meu. Quão amável és o nosso leito, é viçoso. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados. Nessa live da tua igreja virtual, saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Marilene, seja muito bem-vinda. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor Deus. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares e logo após eu falarei os ímpares. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70, assim todos os dias você receberá um livro
é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, do Todo-Poderoso, para a sua meditação, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Escolha o número de 1 a 70 para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É todos os dias de segunda a sexta. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53. Você que escolheu ser parte desses rebanhos, você vai meditar no livro de Provérbios, com 31 capítulos, e eu vou sortear o capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Você que escolheu ser parte desses rebanhos, Provérbios capítulo 20, vai meditar no livro de Provérbios capítulo 20, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Provérbios capítulo 20 contém 30 versículos. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela esquadrinha o mais íntimo do ser. Amor e fidelidade guardam um rei. Com amor sustém ele o trono. A glória dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Os açoites e as feridas purificam o mal e as pancadas penetram até o mais íntimo do ser. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63. Seja muito bem-vinda, Joelma, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sofonias com 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, que contém 15 versículos. Ameaças contra diversas nações. Sofonias, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63. Isso lhes sobrevirá em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles quando aniquilar todos os deuses da terra, as nações de todos os litorais, cada uma na sua própria terra, o adorarão. Também vós, etíopes, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria, fazendo de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Segunda Tessalonicenses com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, que contém 12 versículos. Ação de graças e oração. Em chama de fogo ele tomará vingança dos que não conhecem ao Senhor Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Eles por castigo padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e com poder cumpra com todo bom propósito e a toda a obra da fé. Glórias ao Senhor Deus.
Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. O livro é o livro de Tito, com 3 capítulos. Capítulo 1. Tito, capítulo 1. Que contém 16 versículos. Para o Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. Este testemunho é exato. Portanto, repreende-se severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes antes da sua mente e sua consciência estão contaminadas. Professam conhecer o Senhor Deus, mas negam-nos pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. João, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de João. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 5. João, capítulo 5. Para o Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. João, capítulo 5, contém 47 versículos. A vida por intermédio do Filho. Assim, porque o Senhor Jesus fazia essas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. O Senhor Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que o Senhor Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O Senhor Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Lamentações, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 5. Lamentações, capítulo 5. Para o Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. O capítulo 5 contém 22 versículos. Tu, ó Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Porque sempre te esqueces de nós, porque nos desampara por tanto tempo. Restaura-nos, ó Senhor, a ti, para que retornemos e renova os nossos dias como antes.
a menos que nos tenha rejeitado totalmente, tenha sobremaneira irado contra nós. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Vamos ao livro. Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 9. Esther, capítulo 9, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Esther, capítulo 9, que contém 32 versículos. O triunfo dos judeus. Glórias ao Senhor Deus. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança, e destruíram, fizeram com que os odiavam o bem quiseram. Na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arissai, Aridai e Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho do Ramedata, inimigo dos judeus, mas ao despojo não estenderam a mão. No mesmo dia veio o conhecimento do rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Vamos ao livro para esses rebanhos. Primeira Tessalonicenses, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. O capítulo 4 contém 18 versículos, a vinda do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Cremos que o Senhor Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que o Senhor Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem no Senhor Jesus. Dizem isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta do Senhor Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Antes de eu dar início ao sorteio do livro e do capítulo para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês.
Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Sejam todos bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao sorteio para dar continuidade para os rebanhos que eu acabei de sortear. Gálatas com 6 capítulos para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, Gálatas, capítulo 2. Eu peço que vocês curtam, isso é muito importante para nos ajudar a propagar mais e mais a palavra do nosso Senhor Deus. Gálatas, capítulo 2, que contém 21 versículos. Recomendaram-nos somente que nos
lembrássemos dos pobres, os que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, enfrentei o cara a cara, porque sua atitude era condenável, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também foram hipócritas, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. 2 Samuel com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Samuel. Capítulo 12. Samuel, capítulo 12, para o Rebanho Santo de número 2, 71 e 69. O capítulo 12 contém 31 versículos. O profeta Natã repreende Davi. Agora, porém, que é morta, porque jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, entrou e se deitou com ela. Ela teve um filho a quem deram o nome de Salomão. O Senhor o amou. E porque o Senhor o amou, mandou por intermédio do profeta Natã dar-lhe o nome de Jedidias. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá. Todos os filhos de Amon e tomou a cidade real. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Ageu com 2 capítulos. Ageu. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2, que contém 23 versículos. A glória do segundo templo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco, abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca, abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 36 e 35, 36 e 35. Tiago com 5 capítulos. Capítulo 3, Tiago, capítulo 3, que contém 18 versículos, 2 tipos de sabedoria. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras de mansidão e de sabedoria. Se, porém, tende em vós coração amarga, inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis nem mintai contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Filemão com 1 capítulo.
para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Filemon, com um capítulo que contém 25 versículos. A intercessão de Paulo por Onésimo, bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como escravo antes, mais do que escravo como irmão amado, particularmente para mim, e quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Portanto, se me tens companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te causou algum prejuízo ou te deves alguma coisa, lança-o na minha conta. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Juízes é o livro, com 21 capítulos. Capítulo 7. Juízes, capítulo 7, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. Juízes, capítulo 7, contém 25 versículos. A derrota dos midianitas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se, porém, ainda temes descer, vai com o teu moço Purá ao acampamento. E ouça o que dizem. Então se fortalecerão as tuas mãos para descerem contra o acampamento. Então desceu ele com o seu moço Purá até o posto avançado das sentinelas do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente cumpriram o vale. Como gafanhotos em multidão, eram inumeráveis os seus camelos, com a areia que há na praia como a areia que há na praia do mar. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Atos, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, que contém 47 versículos. As primeiras conversões para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. Ouvindo ele isto, afligiram em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus para o perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos o Senhor Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho, eu os advertia, dizendo: salvai-vos desta geração corrompida. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Jeremias, com 52 capítulos. Jeremias, vamos ao capítulo do livro de Jeremias.
42, Jeremias capítulo 42. Com 22 versículos. Para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. Eu vos concederei misericórdia para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Se porém disseste, não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor, o vosso Deus. E se disseste, não iremos e viveremos na terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão. Então ouvi a palavra do Senhor ao restante de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Senhor Deus de Israel: se vós de todo vos propuserdes a entrar no Egito e entrardes para lá morar, então a espada de vós temeis ali vos alcançará, e fome que vos receiais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Glórias ao Senhor Deus. 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. E o livro é o livro de 1 Coríntios, com 16 capítulos. Capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, contém 40 versículos. O casamento, 1 Coríntios, capítulo 7, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Os que choram como não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não abusassem. Pois a aparência deste mundo passa, e bem quisera eu que estivesse livre de cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas o casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. E está dividida a solteira, cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito, mas a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. Ezequiel, com 48 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 29. Ezequiel, capítulo 29. Para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. Capítulo 29 do livro de Ezequiel contém 21 versículos. Profecia contra o Egito. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu trarei sobre ti a espada e exterminarei de ti o homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação, o deserto. Então saberão que eu sou o Senhor, porque disseste o rio é meu e eu o fiz. Portanto, eu estou contra ti, contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e desoladas, solidões, desde Migdol até Sevene, até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pata de animal passará por ela, nem será habitada por 40 anos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora as tuas abundâncias
paz, graça e alegria, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. Judas com 1 capítulo e Amós com 9 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao penúltimo livro de hoje. Judas, que contém 25 versículos. Contra os ímpios e falsos mestres. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a estes, profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Vende o Senhor, vem com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e de todas as suas palavras que ímpios pecadores contra eles proferiram. Estes são murmuradores queixosos, andando seguindo os seus desejos impuros, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Amós com 9 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Amós. Capítulo 2. Contém 16 versículos. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes, assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte confirmará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. Não ficará em pé o arqueiro, o ligeiro de pés não se livrará, tampouco o cavaleiro livrará a sua alma, até mesmo o mais corajoso dos guerreiros fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Vamos ao sorteio. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Mentalize e peço que o Espírito Santo falar ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 6. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Cantares, capítulo 1. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 20. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de Sofonias, capítulo 2. Você que mentalizou o número 8, a mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 1. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de João, capítulo 5. Você que mentalizou o 20, a mensagem está no livro de Lamentações, capítulo 5. Você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 9. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 2. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 3. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de Filemão. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 7. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Atos, capítulo 2. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 42. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Ezequiel, capítulo 29. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Judas, capítulo 1. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de Amós,
capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês um desafio. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. A primeira, oferta. A segunda, sacerdote. A terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou em moradia. A quarta, oração. A quinta, orar. Sexto, dízimos. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar ao Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler mais uma denúncia para todos vocês. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós, na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus é Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 17, Daniel 6, o 13, Cantares 1, o 18, Provérbios 20, o 21, Sofonias 2, o 8, 2 Tessalonicenses 1, o 10, Tito 1, 15, João 5, o 20, Lamentações, capítulo 5, o 22, Esther, capítulo 9, o 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 12, Gálatas 2, o 2, 2 Samuel 12, o 7, Ageu 2, o 9, Tiago 3, o 1, Filemão, o 14, Juízes 7, o 11, Atos 2, o 16, Jeremias 42, o 6, 1 Coríntios, capítulo 7, o 3, Ezequiel, capítulo 29, o 5, Judas, o 19, Amós. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Faça essa leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, nos nossos perfis oficiais, para estar sendo
instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção nos benefícios e importância de você, seguidor, inscrito, membro ofertante ou inscritos, ter uma de nossas 12 igrejas virtuais. Também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas nos nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, da França, Japão e todos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até as próximas lives.